Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou Aldo Mello, sou mercadólogo, sou profissional do marketing, além de ser pós-graduado em metodologia do ensino. E essa palestra é justamente o resultado do meu TCC, né, que eu já me encontrei na área do marketing, olhando para o neuromarketing, que é justamente falar com o ser biológico e não com o ser social. E estudando para metodologia, eu entrei também na área de neuroeducação, que é aí onde eu afirmo que você está educando errado. Se você seja um professor para ensino fundamental, ensino médio, faculdades, enfim, mestrado, toda e qualquer pessoa, seja um gestor, seja alguém que dá treinamentos, qualquer pessoa que precisa enviar um conteúdo para alguém, passar um conteúdo, isso nós já fazemos diariamente. Ele precisa saber desses detalhes, ele precisa estar a par da informação, justamente de falar com o ser biológico e não com o ser social. A questão do ensino que eu me deparei, precisamos comentar antes de tudo, né? Que justamente é um modelo prussiano, como a gente conhece bem, né? Foi feito na Prússia, lá em 1830, onde é chamado de modelo industrial porque realmente se parece muito com uma indústria de replicação de conteúdos. Foi a forma mais fácil, mais rápida e mais assertiva de replicar o conteúdo em larga escala, bem assim mesmo, não tem outro modelo, não tem outro eufemismo para utilizar nisso, onde existiam uniformes iguais, né? Existiam atividades repetitivas, separação por salas e pavilhões, banho de sol. Inclusive, o próprio Murilo Gun faz um contraponto no quesito de uma cadeia, uma prisão. Parece muito. Tem o banho de sol, tem os pavilhões, tem as celas separadas, tem a hora do lanche. Enfim, é muito, muito estranho ainda estarmos em 2021, mesmo nessa situação que nós nos encontramos, ainda esse modelo perpetuar. Parece que a sociedade tem um tabu quanto a isso e algum receio, não sei, realmente não sei explicar. Mas sabemos também que isso tem mudado muito graças a muitos avanços, graças a Deus, muitos avanços da tecnologia, graças à pandemia que nós estamos passando neste momento. Mas sabemos que quando retornar ao antes pandemia, porque não é o normal, o normal é a sociedade estar mutando, esse é o normal. Quando voltarmos, quando essa pandemia encerrar, provavelmente muitas instituições ainda utilizarão esse mesmo modelo do mesmo jeito como sempre foi feito. A mesma forma de avaliar, e isso não faz mais sentido. Nunca fez e eu não entendo porque até hoje segue-se isso. Os problemas de hoje, nós temos hoje, eles não serão resolvidos amanhã com as soluções que nós tínhamos ontem, muito menos soluções que tínhamos desde 1830. Então você já começa a entender que não faz mais sentido. Se a sociedade vem avançando, vem progredindo e mutando cada vez mais, a tecnologia inclusive veio para nos auxiliar criando novas formas, novas ferramentas, metodologias, métodos, aplicativos, programas, sites, enfim. Criam-se novas formas de lecionar, de auxiliar o ensino justamente por causa da tecnologia. E se você parar para analisar alguns outros fatores e fizer um comparativo, não está certo. Algo de errado não está certo. Se você olhar aí bens de consumo como celular, comunicação, computadores, sei lá, joias, roupas, tudo muda, menos o modelo de ensino. Ainda é o mesmo há anos, né? Eu peguei um exemplo aí de 1970 e de 2019. Como já falei, tudo muda o tempo todo tudo muda. Então, por que o modelo de ensino não? Que tabu é esse, né? E aí eu venho trazer justamente informações de olhar para o ser biológico e mostrar que a forma de ensinar, a forma de levar conteúdo, seja no Instagram, seja no YouTube, seja numa sala de aula, enfim, ela é diferente quando se olha para o ser biológico, né? É justamente a biologia e a tecnologia que veio... A biologia que veio não, a tecnologia veio. A biologia sempre esteve aí, só que nunca foi dado olhos para isso, né? Primeiro vamos falar da tecnologia. Aqui eu tenho alguns dados que com certeza já mudaram bastante, né, da média de uso de celular, a média de uso de celular por pessoas, né? 70% da população está conectada, isso provavelmente já deve ter aumentado muito com essa pandemia. Eu não tive dados ainda
do resultado da pandemia, né? Algumas coisas ainda não conseguiram fazer relatórios, algumas empresas ainda. Passando em média, então, 9 horas conectado, 44% são feitos por dispositivos móveis, ou seja, muito ainda a tecnologia está presente e ela vai estar mais. Ela veio para auxiliar e não para substituir, aproveitando e quebrando esse tabu de que a tecnologia veio para substituir o ser humano. Não, ela veio para auxiliá-lo, para que ele volte, olha que louco, para que ele volte ao seu processo normal de criação, que é biológico, é um processo, nós estamos ocupados fazendo coisas repetitivas e esquecemos da parte criativa, que só nós humanos conseguimos fazer. A máquina não consegue, ela pode reproduzir o que tiver num banco dela, mas criar, combinar, não. 221 é a média de vezes que pegamos no celular e 2.600 é o quantitativo de curtida, rolagem, compartilhada, enfim. Tecnologia já é presente, é passado e vai ser futuro ainda. E a biologia? O que tem a ver a biologia com isso? Né? É um tanto quanto estranho quando eu converso com isso, que querendo ou não, estamos falando de comportamento de consumo, e isso abrange várias áreas, economia, marketing, administração, vendas e afins, inclusive o ensino. Nossas decisões, assim como a nossa atenção, elas são tomadas com base no nosso humor, por reprodução ou por sobrevivência. Nossos hormônios é que determinam a nossa atenção, as nossas ações. Parece até então, eu até falo assim, mas parece... Eu falo separado, o cérebro do ser humano sou eu, Aldo, e o meu cérebro. Porque parece que realmente são duas pessoas diferentes, né? São duas entidades diferentes. Você, racional, entre aspas, e o seu cérebro. Ele que decide muito do que você faz. E a gente vai ver isso como diferencia, inclusive, na área do ensino. Os nossos hormônios creiam, pasmem, vem do grego, de ormo, que é justamente pôr em marcha, fazer acontecer, ação, gerar, funcionar, andar, se mexer. É isso. Alguns dos teóricos, como eu falei, olhar para comportamento humano é olhar também para outras áreas. Comportamento de consumo, comportamento biológico, ele permeia por várias áreas. Dan Ariely fala em seu livro, né, previsivelmente irracional, porque realmente, se pararmos para analisar e olharmos friamente, nós somos irracionais. Nossas ações são tomadas em base de reprodução e sobrevivência. Mas isso é um papo mais a fundo, mais denso. Lauren Santos, ela é economista, assim como o Daniel Kahneman também, ganhador de prêmio Nobel e tudo. Lauren fala sobre economia dos macacos. Ela tem uma teoria de que os macacos são mais racionais no quesito de economia do que os próprios seres humanos. Daniel Kahneman tem seu livro Rápido e Devagar, que é incrível. É um livro tão denso que você precisa ler umas 3 vezes, claro, eu, falando por mim, para poder entender todas as informações e essas nuances diferentes do próprio cérebro, de como ele funciona e como ele é influenciado e pode ser influenciado. O comportamento é realmente biológico. O Pedro de Camargo, ele é brasileiro, inclusive, grande crânio, mora em São Paulo, uma incrível pessoa. Ele também pega tudo isso e traduz para as empresas. Então, não sou eu que dito, inclusive, o que é o quê, mas nós temos aí teóricos que falam sobre, de várias áreas, inclusive de neuroeducação, que está andando ainda no Brasil. Isso aí está muito recente. Falando sobre nossa mente de caçador e coletor, de 80 a 100 mil anos, que a nossa arquitetura cerebral é a mesma. Então nós tivemos alguns avanços, mas sempre com essa mente caçadora e coletora. E vocês vão entender com o tempo no andar da palestra. Isso não é de hoje, né? Desde os sumérios, a mais antiga civilização, 4 mil anos antes de Cristo, vem tentando entender o que é o cérebro, como funciona, o que motiva. Isso não parou lá nos 4 mil anos antes de Cristo, na época dos sumérios. Já vem há muito tempo, inclusive no Renascimento, que deu um avanço muito grande quando Leonardo da Vinci conseguiu desenhar com aquela perfeição as dissecações que ele fazia, enfim. O ser humano, para vocês terem noção, ele faz em média 20 mil respirações por dia e só o cérebro consome 1/4 disso. O cérebro representa 3% do peso total e consome 20% da energia. Não é de se espantar que os sumérios, naquela época, já queriam entender o que é isso, né? Por que disso tudo?
O nosso cérebro, ele evolui muito devagar, que é o diferente da sociedade e da cultura. Ela é imutável, ninguém cria cultura, inclusive, é o resultado da sociedade. Só que nós levamos, nossa espécie humana, sapiens, ela leva muito tempo para amadurecer. Ela precisa de outras pessoas, inclusive isso afeta demais o resultado da pessoa futura, da forma como ela é criança, como ela foi tratada, como ela nasceu, como ela foi, enfim. Geral. Os animais levam em média 15 minutos para se locomover, vamos dizer assim. Um bezerro, por exemplo, ele nasce em 15, 20 minutos ele já está correndo pelo pasto. Nós levamos um ano. E com todas essas informações, né, vamos agora para a parte mais densa, né, que você já começa a ver que não é de hoje, o cérebro ainda tem muito que aprender, muito que ser estudado. Né? Mas o primeiro de tudo, e vamos focar no quesito de ensino, é que o cérebro ele é viciado em experiência. Eu coloquei o Mickey aí propositadamente. A experiência ela deve ser explorada como forma de memorização e engajamento do aluno. Aliado à tecnologia, ela é um prato perfeito para memorização e aprendizagem. Por quê? Porque a tecnologia veio justamente para auxiliar, tanto nos trabalhos, quanto no ensino, em casa e afins. Para você conseguir criar experiências, memorização, novas formas de se aprender, você precisa estimular justamente os nossos 5 sentidos, que são as entradas, os inputs, os locais de inputs do cérebro. Aqui nós temos, segundo o livro Brain Sense, as informações referentes à atenção. Isso muda, por exemplo, se for alguma atividade de degustação. Exemplo básico, porque aí tudo isso começa a mudar. Isso aqui é para atenção. Se eu tenho 83% da atenção para a visão, então devemos lembrar disso no momento de criar algo, de fazer algo para o ensino. Por isso que YouTube, Instagram, tudo que é visual, TV, dá muito certo. Porque 83% da nossa atenção é voltado para a visão. Por isso que as pessoas não leem tanto, né? Ainda tem esse hábito de não ler, por mais que você tenha que usar os olhos para a leitura, ele não é tão atrativo quanto um vídeo e alguém lhe explicando. Mas, para isso, você precisa, antes de tudo, no local, seja para você, inclusive isso pode ser para vocês, ou na sua sala, o seu público geral, vou chamar de público geral. Você precisa entender como é que eles funcionam, como é que cada um funciona, como é que você aprende, qual é o seu manual de instrução. Eu, Aldo, gosto muito de ler, gosto muito de ver vídeo explicando algo, porque isso varia muito. Mas eu também já fiz o teste VARC, que é chamado, que você consegue mensurar qual é a melhor forma de aprender sua. Tem um questionário, você responde, e você pode fazer isso com a turma inteira, com, sei lá, com seguidores, enfim, para descobrir qual predominância é aquele público. O pessoal é mais visual, eles aprendem mais com tabelas, com gráficos, diagramas, mapas, mexendo, ou ele é mais sinestésico, né, que você exerce quase todos os sentidos. Eu sou sinestésico, eu gosto muito de ver, ler e também mexer. Principalmente mexer, me marca muito e eu consigo decorar melhor. Então, primeiro de tudo é saber como funciona. Esse é um dos primeiros passos. Não tem outra forma, eu não posso criar algo para uma plateia que eu não sei como é que ela vai receber. Eu posso, em um exemplo muito esdrúxulo, preparar uma aula para uma plateia toda visual e no final das contas eles gostam de ler e escrever. Entendeu? Além de tudo, entender como se funciona, como você aprende, como sua plateia aprende, você precisa se atentar em outro ponto chamado cronotipo. O Pedro de Camargo, que eu comentei lá, é o criador dessa teoria. É a teoria nova, saiu ano passado. Ele veio aqui em Porto Velho, fez uma palestra, eu participei e ele falou sobre isso. O livro que ia sair. E eu fui pesquisar junto, né? Porque eu não sou besta. Aí saiu o livro, comprei o livro, recebi, estudei e realmente eu estava certo. Na teoria que eu fiz, estava seguindo a linha, estava certo, né? Era justamente o que ele estava pesquisando. Todo ser vivo, todo ser biológico, ele tem o seu cronotipo, que são os horários e o funcionamento de cada organismo. Né? Aqui é um resumo bem breve. Isso aqui é muito maior do que apenas uma página. Mas, em resumo, cada um tem sua especificidade e eu resumi em 3 tipos. Leão, urso e lobo. O leão é aquele que acorda 4, 5 horas da manhã, sem nem ligar despertador, sem nada. Ele acorda naturalmente,
disposto a levantar um prédio de 7 andares, ele já acorda virado, como diz no Recife, virado no molde de coentro. Ele precisa descansar depois do almoço, obrigatoriamente, ele precisa ter esse repouso pós-almoço, e a partir das 19 horas da noite ele já está inútil. Não chame ele para uma reunião, não chame ele para fazer uma aula online, não chame ele para nada a partir de 19 horas. Ele vai estar lá vivo, com os olhos abertos, mas a capacidade de processamento, a capacidade de receber informações e processar isso é quase nula. O urso acorda 8 horas, bem, é bom descansar após almoço, ele gosta, e a partir de 10 horas ele começa a querer dormir. O lobo, que sou eu, acordo 11 horas, inútil, não sei quem sou, não sei para onde vou, não consigo fazer um café, eu fico ali meia hora sentado, tentando progredir na vida, não é mimimi, não é, realmente eu sou assim. Não durmo o dia inteiro, se eu parar para dormir é pior, então acordei, eu só vou dormir no final do dia. E se me permitir, se deixar, se eu tiver condições, eu invado a madrugada trabalhando, porque é muito melhor para mim estar de madrugada trabalhando do que acordar cedo. Esse é meu horário biológico, isso não é preguiça, isso se chama cronotipo. E aí, numa sala de aula, numa empresa, você já começa a ver as pessoas que chegam 8 horas muito dispostas para trabalhar e as pessoas que nunca estão acordadas 8 horas. É isso. Não é preguiça, não é porque ela foi dormir tarde. Isso chama cronotipo. Isso é muito importante para o aprendizado, porque assim você não vai conseguir raciocinar e nem passar o conteúdo. O conteúdo vai entrar e vai sair do mesmo jeito. Ele não vai absorver se ele não estiver no seu melhor horário. Claro, repito, isso é muito mais profundo, mas aqui é só um resumo para que vocês possam entender. Como é que você vai saber o seu cronotipo, o cronotipo das pessoas? Tem um link, inclusive, do VARC e do cronotipo. No e-book, depois quem quiser me chama, eu tenho um e-book sobre neuroeducação, me chama que está lá o link para você fazer, ou comprar o livro do Pedro de Camargo, ou na internet tem também. Tem o link do VARC na internet também, mas tem no e-book se vocês quiserem. É só me chamar depois. Em resumo, se quiser agora saber, é só parar e pensar. Qual é o horário que eu acordo sem despertador, sem obrigação nenhuma, sem ninguém em casa, de férias, nada para fazer, preocupação nenhuma, zero. Qual é o horário que naturalmente você vai acordar? Eu, Aldo, naturalmente vou acordar 10 entre 11 horas. Não tem jeito. Não importa o horário que eu for dormir, não importa se for cedo ou não, eu vou acordar nesse horário. Esse é meu cronotipo. E isso muda. Com o tempo isso pode mudar. Hoje, meu cronotipo é lobo. Outra coisa que também devemos saber, provavelmente todos já sabem, vocês vão começar a ligar vários pontos agora, porque muito de neuroeducação é um conceito onde pega-se várias informações que outras áreas já começavam a falar sobre, como, por exemplo, neurotransmissores, né? Que é liberado pelos neurônios e tem um papel fundamental no nosso sistema nervoso, que é justamente o que pode ser mudado, o que pode ser modificado, que eu posso estimular isso, inclusive. Aqui eu tenho alguns exemplos bem resumidos, isso também é muito mais denso do que essa simples página. Mas, por exemplo, comemorar, ser grato e fazer exercício físico libera dopamina. Isso que reduz a ansiedade, melhora o ânimo, energia e motivação. Veja, tão básico, você já consegue imaginar várias coisas. Por exemplo, fazer antes da aula, antes de iniciar, uma breve ginástica laboral, antes de iniciar o conteúdo, antes de iniciar. Vocês provavelmente já devem ter visto em algum vídeo do YouTube, pessoal de concurso fazendo aquela correria doida lá, corre para um lado, corre para o outro, se alonga. Por quê? Libera dopamina, melhora o ânimo, energia, motivação. Vê o lado bom das coisas, o otimismo. E a serotonina, ela é feita também muito, 97, 98% dela é produzida dentro do estômago. Isso tem muito a ver, inclusive, com a sua alimentação. Ela reduz maus hábitos, aumenta a capacidade de decisão, tomar sol. Um ambiente escuro também não é legal para a concentração, para receber um conteúdo, e a gente já vai ver isso. Melhora a qualidade de sono, enfim. Massagem e exercício físico também libera noradrenalina, que reduz o estresse, melhora o foco para se aprender e a capacidade de pensar, entre outros. Aqui eu só trouxe 7, outros, em inúmeros outros, e outras formas, inclusive, de gerar isso. Ó, aqui o caso da endorfina. O chocolate, você provavelmente deve ter recebido numa empresa, no início de algum evento, né? Reduz a depressão, aumenta a sensação de felicidade, entre outras que pode ser estimulado para a sua audiência.
Separei alguns mais específicos pontos para ser atentado no momento de ensinar, né? Porque estamos olhando para o ser biológico, não para o ser social. Lembre-se disso. Primeiro, né? Sempre que puder adicionar movimento no seu slide, no seu vídeo, utilize vídeo. A gente comentou sobre isso. A atenção é maior para os olhos do que para os restantes dos sentidos. Além de sermos programados para focar em estímulo visual para nossa sobrevivência. Então, é mais efetivo, tem mais eficiência. Outros elementos que se destacam, aqui já entramos no quesito de especificidades do cérebro. Outros elementos que precisam estar, devem estar do lado esquerdo se você quiser dar atenção. Assim como leitura também, a gente sempre prioriza esquerda, que é o sentido da leitura, ou o tamanho, né? Lembrando, não bote mais de uma informação, como eu fiz lá também. Os 3 GIFs eram para chamar a atenção mesmo, mas quanto mais informação mais tiver no conteúdo, maior a chance de se distrair, né? Fazer o cérebro cansar. Rostos são fundamentais nos seus slides, no seu vídeo, enfim. Nós temos essa tendência, inclusive isso me lembra muito de Gestalt, o estudo das formas, onde nós vemos formas em tudo e nós utilizamos outros elementos para terem formas visuais, formas humanas também. A gente precisa, e sempre que tem olhar, nós somos irresistivelmente atraídos para isso, a nossa imagem e semelhança. Por isso que nós temos essa mania de ver rosto em tudo, porque a gente sempre procura rostos. E tem uma resposta para isso, que é justamente porque você nasceu e sua mãe sempre lhe via ali. A primeira coisa que você vê no mundo é o rosto da sua mãe, entendeu? E aí você vai se acostumando com isso. Você sempre está em contato visual com sua mãe, entendeu? É muito interessante isso. Outro caso também, palavras de ação. O cérebro dá muita importância. Por isso que, por exemplo, arraste para cima, saiba mais, né? Essa linguagem mais direcionada, de ação, é importante no seu conteúdo. Você precisa se atentar a isso. Faz parte, inclusive, na sua metodologia, vamos dizer assim, na forma de condução do conteúdo. Outro caso também muito interessante é o tamanho, a gestalt, enfim, o design que você vai utilizar. Primeiro você vai ler o que está em mais destaque, depois você vai ler o que está em menos e assim sucessivamente. Esse aqui é um exemplo claro sobre isso, deve ser utilizado, faz muito sentido. Não só faz sentido, como é comprovado que dá certo. Interação com perguntas, mesmo sendo uma tormenta para muitos, o cérebro gosta de ser testado, ele gosta do reconhecimento, principalmente quando se acerta. Você fazer ali aquele bate e volta de perguntas, interagir com a plateia, fazer com que elas interajam, você precisa, inclusive, devolver isso numa forma de reconhecimento. Porque isso estimula o cara que respondeu, a pessoa que respondeu, assim de gerar outros estímulos de outras pessoas para também responder e ter esse mesmo reconhecimento. Simplificar é batata. Simplificar para o cérebro compreender a mensagem é muito importante, porque como a gente falou lá no início, não pode ter ruídos. E a comunicação é algo muito, muito delicado. Eu posso estar falando para você algo que para mim é muito simples, na minha cabeça está muito resumido, simplificado, mas para o outro não. Então, simplificar não é para tornar o seu conteúdo pobre, é para facilitar o entendimento. Outra coisa que muito se usa é metáfora. Metáfora é uma forma de simplificar, uma forma de resumir também, e um comparativo. Dá muito certo também. Aqui eu trouxe a técnica do Feynman, para quem não conhece, é uma das, mas é aquele de resumir para uma criança. Se uma criança de 12 anos conseguir entender um assunto complexo, é porque está muito bem resumido e você consegue explicar isso para qualquer pessoa. Recursos visuais são mais recomendados para auxiliar na associação. Cores, vídeos, jogos melhoram e a associação precisa ser colorida e exagerada. Não que ela precise ser uma imagem de criança, aqueles desenhos de criança, mas toda vez que você precisa lembrar de algo, você vai lembrar de forma colorida, senão você não grava ou você não tem isso na memória. Sim, pare para pensar. Inclusive, eu esqueci de comentar na linguagem de ação, neste aqui, sobre ser colorido, sobre ter uma linguagem ativa, vamos dizer assim. A gente pode pensar, eu posso fazer um teste para vocês, de tipo, não pensar em um elefante rosa. Você já pensou, porque eu estou dando informação para você e você, sem querer, seu cérebro vai executar essa informação. É neste sentido. E cores tem sua informação, a psicologia das cores tem o seu peso
em tudo, seja no design, seja na informação, seja, enfim, é de extrema importância e cada uma tem a sua especificidade, cada uma traz uma informação diferente, como por exemplo, o verde é para o crescimento e para a saúde, o azul utiliza muito em segurança e força. Se você parar para analisar todas as marcas que utilizam o azul, elas têm esse padrão de confiança, eles querem transmitir isso, assim como o cinza claro, o branco, e assim vai. Descendo mais um nível, controle de luz e intensidade é extremamente importante, porque se você tiver com uma plateia num ambiente, numa penumbra, ele vai perder a noção de hora e vai achar que é o momento de dormir, vai perder a atenção, não vai conseguir receber o conteúdo direito. Então, atente-se a isso. Inclusive, o inverso também, como por exemplo, uma sala muito iluminada, muita luz do dia irrita e distrai. Temperatura do ambiente é fundamental, principalmente para as mulheres que ficam agoniadas com o frio. Uma sala muito fria ou uma sala muito quente. A prioridade do cérebro vai ser se esquentar ou se esfriar, se resfriar. Então, foque também em lembrar da temperatura do ambiente. Isso é muito importante. Outro caso para conteúdo e ensinar é storytelling. Vai contar uma história, vai passar um conteúdo, monta ela no formato de história, que a pessoa ela vai se prender a isso. Você provavelmente deve lembrar dos exemplos de filmes. Um filme é tão ruim, você conseguiu assistir começou a assistir o filme, ele é tão ruim, mas tão ruim que você quer saber o final da história? Pois é, nós somos suscetíveis a histórias. Muito, por isso que novela dá muito certo, série dá muito certo e afins. Vai passar o conteúdo, formate num modelo de história. Vai dar certo, muito certo. E a pessoa vai decorar muito mais facilmente. Outro quesito que muda bastante, o conforto da sala, do local onde se encontram. Pernas cruzadas, braços cruzados, é uma informação inconsciente para passar para o cérebro de não preste atenção no que esse cara está dizendo. Primeira coisa, já fala, sente-se confortavelmente, descruzem as pernas, descruzem os braços para que a informação recebida seja mais efetiva. Inclusive nas cadeiras, onde você vai estar, onde a plateia vai estar sentada, vão ficar de pé, o conteúdo precisa ser rápido se vão estar de pé, porque cansa ficar de pé. Vão estar num sofá muito confortável, provavelmente eles vão querer dormir, então senta de uma forma confortável. Aqui também, prosódia, é os termos da fala, a forma como se fala. Interpretar também, transmitir esse sentimento de entendimento do conteúdo, ação, se mexer, faz parte, né? E não apenas eu chegar aqui e ler para vocês. Prosódia, que em termos gerais significa os sons das falas. É levar em consideração a pontuação, a acentuação, a entoação, a melodia, a sua fala que remete empatia por parte... Pô, isso é um saco. Ninguém aguenta isso. Primeira pessoa que começa a falar isso, você já quer jogar a cadeira nela, não é? É isso. Gesticular, que não seja em excesso também, se movimentar, fazer com que as pessoas se movimentem também, olhe para um lado, olhe para o outro. Né? Fale quando precisa ser enfatizado, ou até mesmo naqueles momentos calmos. Ela precisa só preste atenção. Vamos olhar aqui, ó, por exemplo, demonstrar emoção. Emoção no que está sendo dito, né? Interpretar, transmitir os sentimentos. Isso é muito importante. Vocês estão me entendendo o que é prosódia? É isso. E por último, não menos importante, a alimentação. Como eu comentei, 97% da produção é feita no seu estômago. Então, se você está numa escola, enfim, uma reunião, a alimentação ela precisa ser leve. Grandes corporações, vai fazer um coffee break para o pessoal, faça com uma alimentação leve. Vai fazer uma palestra, vai ter um coffee break, alimentação leve. Botar coxinha lá, Coca-Cola, os caras vão comer e o sangue inteiro vai direto para o estômago para poder processar toda aquela informação pesada que ele acabou de comer. E aí, filho, acabou. Você não tem mais a atenção desse seu público. Relembrando, vai falar com ser biológico, você precisa estimular os 5 sentidos dele para criar uma experiência. Quanto mais sentidos você abranger, melhor vai ser a experiência. E lembre-se de ser colorida. Você vai passar alguma coisa, vai fazer uma técnica de memorização, precisa também ser colorida. Pessoal, é isso. Não tem mistério. É olhar por ser biológico e não por ser social. Cada especificidade de cada um. Muito obrigado. Eu sou Aldo Melo, novamente. Aqui tem meus contatos. Se quiserem chamar no
no Instagram. Tenho prazer de responder. Maiores dúvidas, só entrar em contato. Obrigadão, até mais.